consegue sentir o que a gente sente, não entende o que é ser multipotencial. Aí fica achando que é uma desculpa esfarrapada, fica achando que a gente encontrou um nome bonitinho pra nossa falta de foco. E às vezes até a gente mesmo fica achando isso. Diz aí. Boa noite, boa noite, boa noite! Gente, que felicidade entrar aqui de novo, ao vivo e a cores, para o segundo episódio do nosso Papo Generalista. Um programa que ajuda você a construir essa vida e esse trabalho em torno de tudo que você ama e sente interesse. O pessoal já começou a entrar aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu assinar aqui pro pessoal. Gente, adoro muito fazer lives aqui. Taio, Caio, Dani. Oi, 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 oi. E seguinte, eu sou Carol, pra você que é novo ou nova aqui. Eu sou coach, mentora, sou cantora, compositora, trabalho com comunicação e um monte de outras cositas más. E aqui, nesse Instagram e nesse programa, o meu grande objetivo é justamente esse que eu acabei de dizer. Eu quero ajudar você que gosta de um monte de coisas e fica com aquela sensação de ai meu Deus, eu não quero escolher, eu não consigo escolher, a não precisar escolher. A construir sim uma vida e um trabalho que você ama, mas em torno de tudo que você gosta, sem se limitar, sem você ter que seguir as regras de um mundo limitador que insiste em dizer que o certo, que o correto e que o padrão é escolher apenas um caminho, casar com ele e seguir nesse caminho monogamicamente pelo resto da sua maravilhosa vida. Então nosso objetivo aqui é esse e hoje a gente vai falar sobre as 7 maneiras que você pode utilizar para apresentar a sua multipotencialidade para o mundo. Porque vamos combinar uma coisa, vamos contextualizar aqui. A gente se descobre multipotencial e a gente fica excitada, animada, entusiasmada, porque afinal a gente percebe que a gente não é louco, a gente não é defeituoso, a gente não tem um parafuso solto na cabeça. E a gente sente vontade de quê, gente? De contar pro mundo. Aconteceu isso com você? Quando você se descobriu multipotencial? Quando você entendeu que afinal o fato de você não conseguir ou não querer escolher não te transferia o título de anormal? Quando você descobriu sobre essa multipotencialidade, você se sentiu assim? Me conta aqui nos comentários. Você se sentiu assim com um desejo súbito, com a vontade imensurável de sair contando para Deus e o mundo? Nossa, demais! Eu queria, aliás, sair contando para todo mundo. Olha só, Thaís. A Fábio também colocou o coraçãozinho aí. Suponho que sim. Pois é, isso acontece, gente, com 99% da galera que se descobre multipotencial. Isso acontece sempre. E de fato, entender, tomar consciência de que todo aquele sentimento de raiva sobre a gente, de complexidade, afinal, não tem nenhum problema, é muito bom mesmo. Só que aí, o que acontece? Que foi inclusive a razão pela qual eu criei esse conteúdo aqui. A gente quer porque quer contar isso pro mundo. A gente não quer guardar essa informação só pra gente. A gente quer contar isso pros nossos pais, pros nossos amigos, pra todas essas pessoas que de alguma forma achavam que a gente era louca, falaram que a gente era louca, afirmaram, né? Às vezes até em tom de brincadeira que a gente era desfocada. A gente quer contar pra essas pessoas. Mas como é que conta? Porque aí existe um grande problema. Deixa eu até adiantar aqui pra vocês. Olha, eu ficava triste demais. Pois é, Fábio. Sim, eu me redescobri por um post seu. Ai, que bom, fico muito, muito, muito feliz. Pois é, mas eu vou contar um grande problema aqui que acontece. Recapitulando, nos descobrimos multipotencial, a gente se acha incrível, a gente percebe que a gente de fato pertence a um grupo de pessoas incríveis e a gente passa a querer contar isso pra todo mundo. Mas as pessoas não se conectam com a multipotencialidade. E aí, apesar de toda a nossa excitação, apesar de toda a tentativa de explicar a multipotencialidade pro outro, a gente não consegue.
Porque quem não consegue sentir o que a gente sente, não entende o que é ser multipotencial. Aí fica achando que é uma desculpa esfarrapada. Fica achando que a gente encontrou um nome bonitinho pra nossa falta de foco. E às vezes até a gente mesmo fica achando isso. Diz aí. Eu mesmo, quando comecei a falar sobre a minha multipotencialidade para as pessoas, eu tinha a sensação de que parecia que as pessoas estavam achando que eu tava meio que encontrando uma forma de me desculpar pelo fato de eu ser errada. A sensação era essa. E não era. Na verdade, eu queria, até como forma de aprovação, não sei o que eu tava buscando naquela época, mas até como forma de aprovação, talvez eu queria que as pessoas vissem que, afinal, eu não era essa pessoa assim desfocada, descomprometida. Mas explicar isso é muito difícil. Olha a Fábio falando, é verdade. Já aconteceu isso com vocês? Pois é, olha só, ficava triste. Pois é, pura verdade. Pois é, então foi nessa brincadeira de tentar me explicar para que as pessoas tentassem me entender e não que eu precisasse que as pessoas me entendessem, mas no fundo eu queria que eu comecei a pensar em maneiras criativas e maneiras diferentes de explicar essa tal multipotencialidade para o mundo, de explicar esse jeito de ser para o mundo. E foram essas as estratégias que eu trouxe aqui para vocês hoje. Vamos lá, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui antes de falar sobre as estratégias. Nem eu me entendia. Pois é, Noeli, eu costumo falar assim, ó, se nem eu me entendia, só porque agora eu me entendo, significa dizer que o outro vai me entender? Ah, só porque eu tô explicando que é multipotencialidade, o outro vai se conectar comigo? Não vai. As pessoas, elas muitas vezes não vão ter a capacidade de entender quem a gente é simplesmente pelo fato da gente ter se entendido. Muitas vezes as pessoas especialistas não terão essa capacidade de se colocar no nosso lugar, porque, pense comigo, a gente também não tem essa capacidade de se colocar no lugar deles. Então, no fundo, não é que a gente precise se explicar para eles e ser aceito. Não é que a gente precise dar maiores explicações para que a imagem que a gente tem perante a sociedade seja uma imagem positiva. A apresentação, a explicação sobre a nossa multipotencialidade é se a gente quiser e se acharmos necessários. Sim, em alguns momentos vão ser necessárias e vocês vão aprender aqui hoje comigo, mas de qualquer forma você não se sinta obrigada a ter que sair por aí se explicando. Não, você precisa sim abraçar sua multipotencialidade e fazer toda a sua multipotencialidade funcionar a seu favor e a favor dessa vida e desse negócio que você quer construir. Agora, se você acredita que precisa, de alguma forma, explicar para alguém, porque esse alguém é importante, porque esse alguém é uma pessoa chave dentro desse seu universo, aqui estão as estratégias. Gente, a primeira estratégia para você conseguir, de forma clara, explicar a sua multipotencialidade para o mundo é a seguinte. Vamos lá. Primeira forma de explicar a sua multipotencialidade para o mundo de forma clara. Se apresentando de forma positiva, trazendo exemplos do que é ser multipotencial. Tem muita gente que, infelizmente, se apresenta de uma forma péssima e acaba trazendo uma imagem muito negativa, mesmo sentindo que ela é incrível. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que costuma dizer assim, ó, eu sou multipotencial, eu sou uma pessoa que, sei lá, tô meio perdida. Eu faço tanta coisa que às vezes eu não sei nem o que eu faço. Você acabou de destruir a imagem tão boa que você poderia ter como multipotencial. Então essa estratégia é péssima e muitas pessoas às vezes se descobrem multipotenciais, não entendem sobre a multipotencialidade, não mergulham na multipotencialidade e acabam cometendo essa falha, essa bobagem. Qual seria a forma correta de você se apresentar falando dessa mesma aparente confusão, mas trazendo uma positividade nisso? Você poderia, por exemplo, dizer... eu sou multipotencial e normalmente os multipotenciais são pessoas que gostam de tantas coisas. Olha o sorriso no meu rosto. Gostam de tantas coisas. Gostam tanto de variedade
que mudam muito, que experimentam demais. Muitas vezes até as pessoas nem sabem o que a gente faz, mas assim, a gente faz o que dá na telha, a gente faz o que a gente tem vontade. E ser multipotencial é isso, é viver uma vida experimentando, viver uma vida mudando, viver uma vida variando. Isso nos dá prazer. Você acabou de falar a mesma coisa, mas você acabou de trazer uma positividade na sua multipotencialidade. Você continuou dizendo que você muda muito. Você continuou dizendo que você tem uma série de variedades na sua vida. Você continuou dizendo que você talvez não faça aquilo durante muito tempo. Mas dessa vez, você trouxe positividade na sua fala. Você trouxe leveza na sua fala. Então essa é a primeira estratégia para você se apresentar, para você falar que você é multipotencial e para as pessoas conseguirem entender que isso é uma coisa boa, tá? Fez sentido essa estratégia pra vocês? Me conta aí, vocês já cometeram esse erro gravíssimo de se mostrar perdido pro outro? Vocês já cometeram aí esse erro de demonstrar pro outro que você, na verdade, ao invés de ser indecisa porque você tem prazer em tudo, você é indecisa porque você não sabe pra onde ir? Você já cometeu esse erro? Me conta aí. Isso não é demonstrar que é indecisa? Depende, Pri, porque eu vou repetir. Imagina se eu tô falando sobre a minha indecisão pra você e eu tô com um semblante triste, eu tô com aquela energia pra baixo, eu falo, então eu sou multipotencial. Multipotencial é aquele povo que não sabe o que quer, sabe? Ficar rodando, não chega a lugar nenhum. Eu tô falando que eu sou indecisa. Agora imagina eu falar a mesma coisa de outra forma. Multipotencial é aquela pessoa que gosta de um monte de coisas, que experimenta um monte de coisas e que de fato não quer fazer uma coisa só, porque aqui pra nós não consegue nem escolher diante de um mundo cheio de opções maravilhosas. Olha você falando a mesma coisa, só que você trazendo tons e formas de falar tão diferentes que trazem sentimentos diferentes pra sua apresentação, tá? Nem sabia que multipotencialidade era uma coisa que existia. Na real, foi um alívio muito grande. Pois é, a gente sente alívio. Quando a gente se descobre multipotencial, alguns sentimentos, meio que instantaneamente, eles surgem. Autoaceitação, a gente começa a pensar assim, opa, afinal, eu sou foda. Autoamor, né, que é o amor próprio, a gente começa a olhar pra gente e a gente pensa, cara, eu sou incrível, eu consigo isso, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa capacidade. A gente também sente muito aquela sensação de pertencimento. Afinal, antes parecia que a gente não se encaixava no mundo e de repente a gente não só se encaixa no mundo, mas é um mundo que é tão maior e tão mais criativo e tão mais incrível que esse mundo comum que a gente vive, né? Então alguns sentimentos eles começam a fazer parte da nossa vida de forma muito automática. E isso é muito gostoso. E isso é o que faz com que a gente queira mostrar pro outro que afinal a gente não é perdido, que a gente não é estranho. Então é muito bom a gente se descobrir multipotencial. Eu recomendo a todos os multipotenciais. Vamos lá, minha gente. Primeira estratégia, então, é justamente essa, sabe? É você trazer com leveza, de uma forma boa, as características de multipotencial. É você trazer de uma forma muito, muito, muito incrível as capacidades que você tem. Ainda que essas capacidades te tragam algum tipo de prejuízo, né? A falta de foco, a indecisão, mas ainda assim você pode se apresentar para o outro de uma forma que ele perceba que isso é uma coisa positiva na sua vida. Porque, de fato, se você sabe trabalhar a sua multipluralidade de uma forma incrível, isso realmente se torna incrível, tá bom? Eu sempre falava que eu era aleatória, mas sempre falei que eu amava fazer muitas coisas. E eu sempre achei que as pessoas têm o direito de gostar de muitas coisas. Pois é, deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Quando eu me descobri multipotencial, né, que eu percebi essa multipotencialidade, que eu comecei a valorizar em mim coisas que passavam despercebidas. Todos esses sentimentos aí, amor próprio, autoaceitação, sentimento de pertencimento, tudo isso meio que instantaneamente começou a fazer parte de mim. Só que o que acontecia? Eu sempre tinha uma necessidade muito grande das pessoas acreditarem em mim, sabe? Eu sempre vivia muito isso. Acho que o multipotencial, em geral, ele vive isso, né? A gente vive uma sensação de que parece que a gente precisa convencer as pessoas.
E eu comecei a falar sobre a minha multipotencialidade e as pessoas começaram a achar que eu era louca, que eu tava inventando historinha, sabe? Então, assim, foi muito triste pra mim ter que viver essa questão da falta de habilidade pra me explicar, da falta de habilidade. Ao mesmo tempo que eu me sentia normal, eu não conseguia fazer com que as pessoas me enxergassem dessa forma normal, e isso foi muito ruim pra mim. Então, uma das primeiras estratégias que eu usei pra me apresentar de uma forma boa foi justamente aprender a diferenciar como é que essa apresentação soava negativamente e como é que essa apresentação soava positivamente. Pra mim foi muito importante. Caraca, tá me lendo. Vamos lá. Segunda estratégia, gente. Anotem aí segunda estratégia, tá? Essa segunda estratégia é a mais fácil de todas. É a forma mais fácil que você tem de se apresentar para as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas entendam, afinal, o que é ser multipotencial. Qual é essa forma? Trazer o perfil multipotencial, uma explicação básica do perfil multipotencial, contrariando, ou seja, trazendo características contrárias ao perfil especialista. Vou repetir. A segunda forma, uma outra forma que você tem de explicar a sua multipotencialidade para o mundo é aprendendo a diferenciar o que é um multipotencial do que é um especialista. Então, por exemplo, você pode dizer que o multipotencial, ao contrário do especialista, que durante a vida dele constrói uma carreira linear, vertical, que é feliz fazendo aquilo que ele faz durante um longo espaço de tempo ou durante a vida inteirinha. Ao contrário dessa pessoa, o multipotencial, ele gosta de variedade, ele gosta de mudança, ele gosta de experimentação. Então a carreira dele não será linear, a carreira dele não será vertical e ele durante a vida vai mudar bastante, vai viver realmente uma pluralidade muito grande nessa construção. Essa é uma forma muito inteligente de você explicar para o outro o que é ser multipotencial, diferenciando esse perfil do perfil de um especialista. Como eu falei, essa é a forma mais simples, mais fácil e que eu sempre digo, se você quer explicar o que é ser multipotencial para alguém, começa com essa definição porque vai fazer sentido para essa pessoa. A pessoa não vai ser obrigada a acreditar que você é multipotencial e nem vai ser obrigada a entender que você é incrível por causa disso. Tá tudo bem. Mas você vai conseguir explicar o que você quer explicar pra ela. Você vai conseguir mostrar exatamente o que você quer, tá bom? Essa segunda forma, gente, é super simples. Quem aí já usou essa segunda forma pra se explicar pra alguém? Me conta aqui embaixo. Quem aí já tentou se apresentar para alguém explicando a diferença entre um perfil especialista e um perfil multipotencial? Sejam bem-vindos aí, bem-vindas quem tá chegando. Simone, Ana. Quem aqui já usou essa forma? Boa noite, maravilhosa. Olha, maravilhosa é você, mulher. Thay diz que já usou. Quem mais? Terceira forma, gente. Essa terceira forma de você explicar sua multipotencialidade para o mundo é uma forma extremamente curiosa, tá? É uma forma extremamente criativa e é uma forma extremamente inteligente. Mas, às vezes, você não pode não conseguir explicar de forma tão clara, porque você ainda não se ateve a entender um pouquinho sobre esses vieses multipotenciais, tá bom? Mas qual é essa forma, essa terceira forma de se apresentar e de mostrar o que é ser multipotencial? Sabe como é que você faz isso? Sabe como é que você conta pra pessoa que é ser multipotencial? Dando exemplos de quem foram, ou até mesmo de quem são, os multipotenciais. Então, por exemplo, se eu quero explicar para quem não entende sobre multipotencialidade o que é ser multipotencial, eu posso, por exemplo, puxar aqui a minha pesquinha e falar assim, ó, fulano, quer que eu te mostre quem foi um multipotencial?
Leonardo da Vinci, ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Multipotencial. Outro, Thomas Jefferson. Horticultor, líder político, arquiteto, arqueólogo, paleontólogo, músico, inventor e fundador de uma universidade. Multipotencial. Você quer um outro exemplo? Então vamos lá em Benjamin Franklin. Jornalista, editor, autor, filântropo, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata, inventor e enxadrista, que é jogador de xadrez. Multipotencial. Perceba, quando você mostra para as pessoas quem foram ou quem são os multipotenciais, a gente consegue demonstrar através de provas que pessoas incríveis, tidas hoje como gênios, no caso os antigos, tidos hoje como gênios, faziam um monte de coisas e tava tudo bem. Essa é uma forma também, como eu falei, criativa, inteligente, de você explicar o que é ser multipotencial, o que é ter um perfil multipotencial. A nível de curiosidade, se vocês até lembrarem de alguém que é multipotencial hoje, me conta aqui embaixo, mas a nível de curiosidade, quem que é um multipotencial atual? Quem são as pessoas que hoje são claramente multipotenciais? Eu já vi a Cleo Pires falando que ela era multipotencial, ela se identificou com as informações que ela encontrou e ela, tipo assim, espalhou pro mundo que ela era multipotencial. E realmente é uma mulher incrível, né? Ela faz milhões de coisas, super multipotencial. Outra pessoa mega multipotencial, gente, Anitta, meu Deus! A mulher faz de tudo, a mulher tem milhões de habilidades, uma capacidade de pensar em estratégias de forma super rápida, uma capacidade de se conectar com gregos e troianos. A Anitta, uma mega multipotencial. Outro mega multipotencial, gente, o Whindersson Nunes. Meu Deus, aquele menino é talentosíssimo. Ele canta, ele atua, ele consegue se conectar muito com as pessoas. Elon Musk, exatamente mega multipotencial. Gente, essas pessoas são as pessoas de hoje em dia, digamos assim, pessoas da atualidade que vocês poderiam citar como exemplos na hora de você explicar o que é ser um multipotencial. Olha que bacana. Utilizando dessa forma de explicar a multipotencialidade, você consegue mostrar às pessoas que afinal você, que ainda não é uma Anitta da vida, que ainda não é um Whindersson da vida, não está errada por gostar de muitas coisas. Rodrigo Hilbert, meu Deus, esse homem multipotencialzaço. Não só pede a mulher em casamento, como ele constrói a capela. Gente, ele é muito multipotencial, o cara é super habilidoso, pensamento super estratégico, meu Deus do céu, ele consegue utilizar a habilidade dele de sintetizar ideias para construir algo incrível. Ele é muito multipotencial, você arrasou na lembrança. Quem mais que vocês lembram que é multipotencial aí? Me conta aí. Gente, muita gente acha que multipotencial... Acha não, confunde. Muita gente acha que ser multipotencial é ser multitarefas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Multipotencialidade tem a ver com potencialidade, capacidade, habilidade, características. Já a multitarefa, né? A pessoa multitarefa está se relacionando diretamente com a quantidade gigante de tarefas que acaba exercendo durante aquele espaço de tempo. Então, cuidado para vocês não se confundirem com isso, tá? E, de fato, tratar a multipotencialidade como multipotencialidade é importante justamente porque a gente traz uma característica positiva para o nosso perfil. Até porque ser multitarefa é uma coisa que, às vezes, nos deixa bem exaustos. E a gente não quer passar por isso, tá bom? Verdade, verdade. Pois é, Leti. Pois é, minha gente, tem vários outros multipotenciais aí. Um dia desse eu vou fazer um post pra vocês com alguns multipotenciais aí pra vocês começarem a se conectar ainda mais. Tanto os antigos quanto os novos. Mas assim, eu acho que essa forma, trazendo esses exemplos, é uma forma muito incrível de você mostrar a multipotencialidade pras pessoas. Tá bom? Vamos lá, outra forma de você explicar a sua multipotencialidade para as pessoas. De se explicar
com uma multipotencial, para quem não entende o que é a multipotencialidade. É contando e detalhando a sua jornada de mudanças. Por exemplo, a pessoa que tá de fora, ela sempre vai olhar pra gente e vai ver a gente como pessoas perdidas, como pessoas desfocadas, como pessoas que não sabem o que querem, como um rebanho de fogo de palha que fica fazendo as coisas rápido e logo abandonam. E é normal elas enxergarem isso, porque de fato, muitas vezes, essa é a imagem mesmo que a gente está passando para essas pessoas. Então não tem muito para onde fugir. Se você não quer que as pessoas te vejam assim, você tem que entender que imagem que você está passando para você mudar essa chavinha. Então uma forma de você explicar sobre a multipotencialidade para essas... Uma forma de você explicar essa multipotencialidade para essas pessoas, a sua multipotencialidade para essas pessoas, é você contando a sua jornada. Por exemplo, eu poderia contar que eu já fiz um monte de coisa, que eu nunca saí do lugar, que eu ficava rodando em volta do meu próprio rabo, mas eu também poderia contar as minhas mudanças. Eu poderia contar que teve uma época que eu me apaixonei muito pela fotografia, que eu fiz curso, que eu comprei câmera, que eu mergulhei a fundo na fotografia, que eu vivi momentos incríveis, que eu viajei pra fotografar, que eu fiz parte de grupos de fotógrafos que rodava a cidade em busca de lugares inusitados pra fazer fotos. E que de repente, depois de um tempo, eu comecei a perceber que estava muito cansativo pra mim, ou contar o que aconteceu, né, de um outro ponto de vista, e dizer que eu deixei a fotografia um pouquinho no canto para me dedicar a uma outra paixão, que era a música. E aí eu posso começar a narrar também o que aconteceu comigo quando eu mergulhei na música, eu fiz, que aconteci. Perceba que as minhas narrações, elas mostram porquês, elas demonstram o porquê que eu mudei, o que me motivou na mudança. É diferente de eu me mostrar perdida, é diferente de eu me mostrar completamente sem rumo. Eu tô demonstrando através da minha jornada como funciona a minha cabeça, como em algum momento funcionou os meus pensamentos, e isso aí se torna muito normal. As pessoas conseguem se conectar muito mais com essas mudanças, com essas milhões de variedades, porque elas passam a entender como minha cabeça funcionou naquele momento. Então, narrar a sua jornada, contar pedacinhos daquilo que foi importante para você em determinados momentos onde você mudou, onde você variou o que você estava fazendo, é super importante para que as pessoas consigam se conectar com o que se passar, né, das minhas mudanças, mas de uma forma sempre positiva, de uma forma sempre alegre, de uma forma sempre cativante e motivante, para que as pessoas me enxerguem com a imagem que eu quero que elas me enxerguem, de uma pessoa incrível e que ama viver e experimentar a vida, porque de fato essa pessoa sou eu. Tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário. Às vezes a exaustão não é por gastar energia em várias coisas, e sim tentar manter o foco em uma coisa só e sentir o vazio. Pois é, Lala, mas assim, vamos se questionar, será que a gente precisa realmente focar? Lembra do que eu vou dizer agora. Focar, para nós multipotenciais, ele tem um conceito um pouquinho diferente. Quando todo mundo diz que focar é escolher uma coisa só, eu entendo que focar é você ter uma direção. Focar não é deixar parte de quem você é para trás. Focar não é abandonar partes, pedaços seus. Focar é você saber para onde você tá indo. E não necessariamente o seu caminho vai ser uma linha reta. Você vai dar uns desviadinhos, você vai acrescentar várias coisas nesse caminho, você vai tirar várias coisas desse caminho. E se você se manter numa direção, ainda assim, você vai estar extremamente focado. Então, esse negócio de, o que cansa é tentar manter o foco, entenda. Se você tá tentando manter um foco em uma coisa só, você tá tentando se especializar. Você tá fugindo da ideia de ser multipotencial. Agora, se você quer ser multipotencial e quer ser uma multipotencial focada, você tem que aprender a unir, aprender a encontrar sentido no que você faz, para que você não se perca ao caminhar nessa jornada aí que você tá escolhendo fazer. Eu sempre digo uma coisa que pra mim faz extremamente sentido. O multipotencial, ele não é desfocado. Quando você quer, quando você quer fazer alguma coisa e essa coisa faz sentido pra você, você consegue virar a noite sem nem piscar o olho. Tô mentindo? Agora, por que que o multipotencial perde o foco? E muitas vezes ele não consegue fazer esse mergulho intenso?
Porque ele tá perdido, ele não sabe para onde ele tá indo. E quando a gente não sabe para onde a gente vai, aquele velho ditado, qualquer caminho serve. Quando a gente não sabe o que a gente tá procurando, a gente não percebe quando... Meu vídeo tá pausado aqui. Me conta uma coisa, o multipotencial é raso? Lala, me faz essa pergunta lá no finalzinho da live, que eu vou te responder de forma muito incrível essa resposta, tá bom? Me pergunta no finalzinho da live, só pra eu não perder aqui o fio da meada. Gente, próxima forma de você explicar o que é ser multipotencial é explicar como foi que surgiram as escolas. Eu não sei se você sabe como surgiram as escolas, mas eu vou lhe explicar aqui agora. E tenho certeza que se você ainda não sabia, vai ficar de boca aberta. Por que que as escolas surgiram? Ou melhor, como que essas escolas se desenharam da forma que elas estão hoje? Ainda hoje, infelizmente. Há muito tempo atrás, industrial, as pessoas faziam muitas coisas, né? As pessoas pintavam, as pessoas colhiam, as pessoas esculpiam, as pessoas eram donas do seu próprio negócio, elas faziam o seu marketing, elas cuidavam da sua finança, elas cuidavam da sua clientela, elas faziam de tudo. E aí veio a Revolução Industrial, que foi um marco super importante para a humanidade, tá? Não tô desmerecendo a Revolução Industrial, pelo amor de Deus. Mas veio a Revolução Industrial e assim, as máquinas, elas começaram a competir de forma tão intensa com os pobres lá, agricultores e artesãos, que eles não conseguiram mais se manter no mercado de forma competitiva. Então eles foram deixando cada vez mais a sua atividade de lado, porque já não dava tanto dinheiro na velocidade que eles precisavam e precisaram se encaixar na indústria. Só que eles não estavam preparados para apertar simples parafusos. As indústrias foram recebendo essas pessoas que não tinham especialidade em nada. Elas eram multipotenciais, elas tinham a alma renascentista. Elas eram muito loucas, muito incríveis, cheias de informação, mas elas não estavam participando daquele mundo especializado. Elas entraram na indústria, começaram a apertar os parafusos, mas nesse momento foi um momento que as escolas começaram a pensar, opa, a gente precisa colocar essa galera para ser técnica. E os filhos dessa galera, e os netos dessa galera, e a galera toda. Então as escolas começaram a criar os cursos técnicos para que essas pessoas, os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas conseguissem de alguma forma se encaixar no mercado de trabalho para fazer uma função específica. As escolas surgiram por essa necessidade e, infelizmente, mesmo com tanta mudança de mundo, a escola hoje em dia continua do mesmo jeito, te oferecendo um cardápio e dizendo, você quer comer o quê? É arquitetura? Você quer ser arquiteto? É engenharia? Você quer ser engenheiro? Porque você tem que escolher uma coisa só, né? O mundo muda muito rápido, a economia, tudo muda, menos as escolas. Olha que coisa. Então, uma forma de você explicar o que é o multipotencial e por que o multipotencial hoje não está se encaixando no mundo e por que você é um multipotencial e tem essa imagem, às vezes, de uma pessoa que está rodando e não chegando a lugar nenhum, é você falar justamente disso, do quão as escolas estão treinando as pessoas para entrar numa caixa. Caixa essa que já quase nem existe mais. Vamos lá. Fiz enfermagem, depois podologia, depois pedagogia e agora psicologia. Antes cuidava do corpo para a mente ficar boa. Hoje faço o inverso e amo. Perfeito. Perfeito. Isso é muito importante. Eu sempre digo, agora passando para o tema negócio, quando você quer construir uma coisa com a sua cara e do seu jeito, você precisa descobrir qual é a sua cara e qual é o seu jeito. Primeiro passo. Se você quer ser feliz, o que é felicidade pra você? Quer construir um negócio incrível? O que é um negócio incrível? Ah, eu quero ser rica. O que é ser rica? Ah, eu quero ter sucesso profissional e pessoal. Mas o que é esse sucesso pessoal e profissional? Você precisa primeiro descobrir a si própria, para depois descobrir como você constrói algo que deixa essa pessoa aqui feliz, tá? Então você tá certíssimo em cuidar da sua cabeça, tá bom? Qual era a profissão de Da Vinci? Acabei de ler aqui a profissão de Da Vinci. Você quer por ordem alfabética? Você quer por ordem alfabética, você quer por ordem de quê? Porque Da Vinci, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico e músico e poeta. E ainda deve ter outras cositas más.
Da Vinci, a nível de curiosidade, deixou várias coisas inacabadas, como um bom multipotencial, mas nem por isso ele deixou de ser tido como um gênio. Ou seja, nós possivelmente estamos aqui nesse grupo e podem ter muitos gênios aqui que, mesmo deixando coisas inacabadas, podem estar construindo paralelamente aí coisas incríveis também, e é isso que importa, tá bom? Gente, próxima forma de apresentar a multipotencialidade para o mundo. Quais foram as formas abordadas até agora? Primeiro, não sendo negativo sobre a sua multipotencialidade. Segundo, explicando a diferença entre um especialista e um multipotencial. Terceiro, mostrando as pessoas que são multipotenciais e que são pessoas conhecidas. Quarto, explicando a sua jornada através das mudanças. E quinto, explicando como surgiu as escolas técnicas e por que o perfil multipotencial não é conhecido pelo mundo. E qual é a sexta forma de você explicar o que é ser multipotencial? A sexta forma de você explicar o que é ser um multipotencial, né? A próxima forma de você explicar o que é ser um multipotencial é você trazendo as características naturais de um multipotencial. E aqui existem 5 características principais, 5 habilidades principais, que eu particularmente chamo de superpoderes, que são os seguintes. Primeira mega habilidade, se colocar no lugar do outro. Empatia. É você ter um poder muito grande de se conectar com gregos e troianos, porque você tem essa habilidade de se colocar no lugar do outro. Você tem uma bagagem tão incrível nas suas costas, você já passeou por tantos campos de conhecimento, já leu sobre tantas coisas diferentes, já conheceu tantos universos, que fica simples para você naturalmente entender o outro. Porque sua bagagem é gigantesca e essa bagagem é riquíssima. Segunda habilidade, segundo superpoder, sabe qual é, gente? De inspirar o outro. Normalmente os multipotenciais são ótimos, entre aspas, psicólogo da galera, psicóloga da galera. Por que essa pessoa é ótima em inspirar? Porque, mais uma vez, ela vai conseguir se colocar no lugar do outro. O pensamento estratégico dela vai fazer com que as suas próprias ideias pareçam cada vez mais coerentes com uma situação ou com um problema específico. Então você consegue ouvir a demanda e inspirar, ouvir a demanda e se conectar e ensinar, ouvir a demanda, se conectar e transformar através de algo que você criou, algo de que você inventou, algo que você viveu. Então é extremamente incrível essa habilidade. Outra habilidade, aprender rápido. Gente, fala sério. Quem é multipotencial tem uma capacidade muito grande de aprender e muito grande de aprender rápido. Quantas vezes a gente assiste um filme, lê um livro, ou sei lá, a gente tá se conectando com algum assunto e do nada vem aquele insight e a gente já sabe o que vai acontecer. Já sabe o final do filme, já sabe qual é o contexto do livro. A gente às vezes não precisa ler um livro até a 15ª página que a gente já pegou ideia. A gente não precisa chegar até a página 200 que a gente já pegou ideia. Então a gente tem essa capacidade de aprendizado super rápida, sabe? Sobre a conexão, né? Se conectar com gregos e troianos. A gente já falou sobre a questão da inspiração, de conseguir mover a cabeça do outro, de conseguir transformar as ideias do outro. A gente já falou sobre aprender rápido. E aí outra coisa é a adaptabilidade. Meu Deus do céu. Outra habilidade aí, que é uma habilidade inclusive do futuro, né? Que já é presente, na verdade. Os próprios especialistas dizem que hoje quem consegue se adaptar a qualquer coisa sai na frente de muita gente. E por que a gente se adapta tão rápido? Porque a gente é muito maleável, a gente é muito mutável, a gente já gosta de variedade, já gosta de mudança, aí que tá um prato cheio pra gente, a gente se adapta mesmo, a gente não importa o clima, não importa o lugar, não importa o contexto, a gente vai lá e meio que como um camaleão a gente vai se adaptando. E por último, qual é a outra grande habilidade, o outro grande superpoder que um multipotencial tem? É o poder, gente, de sintetizar ideias. Meu Deus do céu, que é a famosa inovação. Né? Por que sintetizar ideias? Por que a gente acaba desenvolvendo naturalmente esse superpoder? Pense comigo. Bagagem grande, já falamos sobre isso. Conhecimento variado, já falamos sobre isso. Quando você tem uma bagagem grande e um conhecimento super variado, dificilmente você fica na caixa. Surge uma situação,
Ao invés de você ir por onde todo mundo tá andando, pelo caminho que tá todo mundo seguindo, você começa a pensar nas suas experiências mais inusitadas, nas coisas mais loucas que você já viveu na sua vida, as coisas mais diferentes, e aí você fala, cara, posso aproveitar isso, juntar com isso e pá, toma aqui uma solução incrível. Não é à toa, inclusive, que o Vale do Silício hoje, uma região extremamente generalista, tem as pessoas mais inovadoras do mundo, né? As empresas mais inovadoras do mundo, os negócios mais inovadores do mundo, as ideias mais inusitadas. Lá existe um ar diferente, as pessoas respiram um ar diferente? Não. As pessoas só têm a liberdade de ser quem elas são e de usar todo esse conhecimento extracurricular dentro dos seus negócios e das suas ideias. Então, assim, explicar a multipotencialidade falando um pouquinho sobre essas habilidades, sobre esses superpoderes, explicando que naturalmente o multipotencial tem isso e mostrando o porquê de cada uma dessas coisas serem tão naturais, tão normais, é uma forma inteligentíssima de você mostrar como é ser um multipotencial e como ser um multipotencial é uma coisa incrível, né? É algo muito realmente incrível. Tenho facilidade de me adaptar, olha que bacana, pois é, tá vendo você? E, gente, última forma, que é a 7ª forma de você explicar o que é ser multipotencial. Normalmente a gente comete um erro, tá? Qual é o erro que a gente comete? A gente fica dizendo, quando a gente vai se apresentar pro outro, quando alguém chega pra gente e fala assim, Carol, você faz o quê, mulher? A gente pega esse o quê e responde. O que eu faço? Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. A gente começa a falar todos os o quês que a gente faz. Eu sou, sei lá, cantora, compositora, poeta, escritora, eu sou médica, sou arquiteta, é o quê, o quê, o quê, o quê, o quê. Nessa da gente responder a pergunta o que você faz, falando dos nossos o quês, a gente se torna um faz tudo. E aí a gente entra naquela seara, né? Quem faz tudo não faz nada. Porque é isso que as pessoas tendem a acreditar, infelizmente. Como é que você ressignifica essa pergunta? Quando a pessoa perguntar o que você faz, você não vai trazer o rótulo. Você vai trazer o propósito. Você vai falar o seu porquê. Então, por exemplo, se você me pergunta, Carol, o que eu faço? Carol, o que você faz? Eu vou lhe responder facilmente, né? De forma normal. Eu sou isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Mas se você me perguntar o que eu faço e eu te responder de uma forma multipotencial, eu vou lhe dizer, eu ajudo pessoas a abraçarem múltiplas paixões. Como eu faço isso? Ah, você tá perguntando meu método. Então tá, eu faço isso dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, através disso, 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 disso. Mas eu ajudo as pessoas a abraçarem múltiplas paixões. Ou seja, eu estou me posicionando de uma forma ampla, falando de um propósito, ao invés de me prender aos rótulos. Então, da próxima vez que as pessoas perguntarem pra você o que você faz, com a clareza sobre tudo que você faz, você vai definir o seu posicionamento, o seu propósito, e você vai se explicar ou responder essa pergunta através do seu porquê, da razão pela qual você trabalha, tá certo? Então essa é a 7ª estratégia. E, gente, por que é tão importante você fazer o outro lhe entender? Primeiro a gente precisa entender que a gente não tem a obrigação de fazer o outro entender a gente, tá certo? Então, assim, quer entender, entenda, não quer, beijo, tchau. Mas, mesmo que a gente não tenha a obrigação de fazer as pessoas entenderem a gente, se elas vierem a entender, existem alguns benefícios que a gente pode receber com isso. E quais são os benefícios? Primeiro, a gente muda a nossa imagem, porque de fato, às vezes, a gente tem uma imagem muito ruim diante das outras pessoas, né? Desfocado, fogo de palha, formiga na bunda, a gente já falou várias vezes sobre isso. Então, um dos benefícios principais de você fazer com que as pessoas entendam que você é multipotencial e que ser multipotencial é incrível, é essa mudança de imagem, as pessoas começam a te ver de uma forma positiva. E a segunda vantagem que você tem é a questão da credibilidade e da confiabilidade.
Como eu falei, não é que você precise fazer que as pessoas lhe entendam. Mas se as pessoas lhe entenderem, as pessoas vão conseguir confiar em você. As pessoas vão conseguir ter credibilidade naquilo que você diz que você quer fazer, naquela ideia que você tem. Porque fato é que hoje as pessoas, muitas delas, nos olham como pessoas desfocadas, nos olham como pessoas descomprometidas, nos olham como irresponsáveis. E a gente sabe que a gente não é assim. Então, a mudança de imagem pessoal, a credibilidade e a confiabilidade é super importante. E mesmo que você não precise fazer com que ninguém e mesmo que você não precise fazer com que ninguém te aceite, fazer as pessoas te entenderem pode sim ser muito importante pra você, tá certo? Mas essas apresentações... Bora, gente, vamos abrir agora para umas perguntas e respostas aqui, tá certo? Mas essas apresentações servem numa entrevista ou só para amigos e familiares? Dani, pensa o seguinte, se você tá indo numa entrevista, você tá querendo se encaixar em algum buraco. Então você vai ser estratégica. Então você não vai fazer essa questão toda de mostrar sua multipotencialidade, porque afinal, em entrevista de emprego tem um cargo definido. Então, basicamente, essa forma ampla de se apresentar não casa muitas vezes para entrevista. Uma vez uma menina até me perguntou, Carol, como é que eu faço para organizar o meu currículo se eu faço muitas coisas? Eu fui bem sincera para ela, eu falei, se você tá querendo fazer um currículo, você tá querendo ir atrás de uma vaga. Se você vai atrás de uma vaga, você vai ser estratégico, você vai esconder sua música, você vai deixar para lá sua poesia, pelo menos até você encontrar essa vaga e se encaixar. Porque essa multipotencialidade é uma coisa muito livre, mas fato é que as pessoas não estão preparadas para essa liberdade toda. Eu não posso, por exemplo, chegar e falar assim, eu quero entrar para trabalhar num banco. Mas eu quero ser multipotencial, eu quero abraçar minha multipotencialidade. Não vai, infelizmente não vai. Então, entrevista de emprego, currículo, LinkedIn, se você estiver tentando encontrar uma vaga, infelizmente você vai ter que ser, na maioria das vezes, específica. Porque você está tentando se encaixar no universo do outro. A não ser que seja uma empresa realmente super criativa, super aberta, que esteja de braços abertos para abraçar sua multipotencialidade. E aí, quanto mais habilidades você tiver e quanto mais você querer mostrar pro outro, vai ser maravilhoso, entendeu? É uma diferença bem punk isso. Dói às vezes falar isso, pra mim dói. Não quero que você tenha que se especializar, não quero que você tenha que se encaixar, mas se estrategicamente você tá entrando numa vaga de emprego, aí você tem que fazer o que manda o figurino, né? Como manda o figurino. Agora, isso aqui que eu tô falando é justamente para as pessoas que você quer fazer uma parceria, é uma coisa mais sua, é uma coisa mais de você bater no peito, abraçar sua multipotencialidade, falar, cara, eu quero construir uma coisa do meu jeito, eu quero que as pessoas se conectem com o meu negócio, eu quero que as pessoas se conectem com a minha ideia. E aí vale a pena você trazer tudo isso pra você, entendeu? Eu penso que em todas as conversas informais eu falo de forma vaga, nos vocês de forma focada. Eu penso que em todas as conversas informais eu falo de forma vaga. Nos vocês é de forma focada. Eu não entendi lá. Não entendi. Pois é, não busque emprego, mas é só informação. Pra mim dói falar isso, mas é vida real. Pois é vida real. Infelizmente é vida real. Infelizmente é aquilo, gente. Se a gente não fizer as nossas próprias regras, a gente vai ter que se encaixar nas regras dos outros. Então, você quer abraçar sua multipotencialidade? Quer fazer um negócio plural? Quer fazer um negócio abrangente? Que abrace todas as suas paixões? Que abrace tudo que você ama? Pensa no seu negócio mesmo, se concentra nisso aí. Agora, Carol, tá difícil, preciso me encaixar numa vaga, preciso ter um trabalho de sobrevivência, que é um modelo pra você construir uma coisa boa pra você também, é você se ater também a um trabalho de sobrevivência. Aí você tem que dançar conforme a música, né? Infelizmente. Dói falar isso pra mim também, mas infelizmente é isso. Gente, mais perguntas? Mais perguntas, me contem aí, por favor, mais perguntas. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta, que eu pedi pra me fazer uma pergunta agora no final. Se tiver online aí, me faz a pergunta que eu vou responder. Vou dar 2 minutinhos aqui, mas se a gente não tiver perguntas, eu já vou encerrar a live, tá bom? Vamos lá. Ai, meu Deus, peraí, que mexei uma coisa aqui.
Pois é, gente, então acho que não tem mais perguntas agora. De qualquer forma, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar essa live aqui lá no feed, vou deixar ela bonitinha pra vocês assistirem. E eu quero fazer o seguinte, eu quero perguntar a vocês o seguinte, qual foi o maior insight que vocês tiveram hoje aqui comigo, tá? Qual foi a maior sacada? Qual foi a maior, tipo assim, Carol, essa dica que você deu foi incrível, isso daqui que você falou me abriu a mente, Carol, tive essa ideia. Eu quero muito que vocês coloquem nos comentários dessa live. Então eu vou postar a live e vocês já vão colocar pra mim aí. Lala, eu não entendi a sua pergunta. Ah, tá aqui em cima, né? Eu penso que em todas as conversas eu falo de forma vaga. Família, amigos, apresentações. Nos currículos tem que ser focado e direcionado pra vaga. Exatamente. Exatamente. Pronto, a pergunta foi essa. O multipotencial é raso? Pronto, adorei essa pergunta que você me fez. E eu vou responder o que eu penso sobre ser raso ou não, tá certo? Eu acredito o seguinte, quando a gente estuda algo, quando a gente lê algo, quando a gente pesquisa algo, a gente faz tudo isso com um objetivo, certo? Então, pense comigo, se você, para um objetivo X, precisou ler apenas 2 folhas daquele livro de 100 páginas, e você conseguir alcançar o seu objetivo X, só porque você leu 2 folhas ao invés de ler as 200, você foi raso? Ou você foi em busca do que você precisava? As pessoas, elas têm mania de colocar regras. A gente costuma ouvir por aí, né, que pra você ser bom em alguma coisa, você tem, por exemplo, que passar 10.000 horas repetindo essa mesma coisa. Mas, na verdade, qual é o seu grande objetivo? Com aquilo que você está estudando, com aquilo que você está buscando. Porque se você alcança o seu objetivo em 2 minutos, em 3 minutos, em 20.000 dias, o importante é que o objetivo foi alcançado. Então, raso pra mim é bem diferente de você não se aprofundar porque de fato você não precisa ou você não quer. O multipotencial, ele vai em busca do que ele quer até a hora que ele tem. E se você tem o que você foi buscar, tá tudo bem você mudar. Eu penso assim, eu me comporto dessa forma. Raros foram os livros que eu vi até o final. Raros foram os conteúdos que eu precisei passar, sei lá, 5 dias imersa pra pegar aquilo que eu precisava e passar adiante, ou pra pegar aquilo que eu precisava e pegar pra mim mesmo e utilizar. Então, eu não acredito que o multipotencial seja raso. Eu acredito que, na verdade, raso é qualquer pessoa que não esteja alcançando o seu objetivo e não seja persistente para isso. Consegui te responder? Você conseguiu perceber que essas regras são meio contraditórias? 200.000 horas numa coisa só não te faz incrível. Eu conheço um monte de gente que passa 10.000 horas em uma coisa só e continua sendo medíocre. Mas conheço multipotenciais incríveis que em uma tarde estudaram um assunto, fizeram aquilo ali de forma incrível acontecer e conseguiram grandes resultados. Tá bom? É isso, multipotencial é profundo no propósito, exatamente, Leia, na intenção, no propósito, no desejo, no objetivo. O importante é você chegar até onde você quiser chegar. E se você quer chegar daqui a 20.000 passos, ou se você quer chegar até o próximo passo, tá tudo bem. Inclusive é um método de leitura para ler de forma eficiente. Pois é, eu mesmo tenho uma leitura bem dinâmica. Gente, várias vezes as pessoas mandam WhatsApp pra mim, ou eu tô lendo alguma coisa, meu olho tá assim, ó, pescando o que eu quero. É uma leitura extremamente dinâmica. E eu não me considero uma pessoa rasa, porque eu não li todo o livro pra poder aprender o que eu precisava. Os livros que mais me transformaram, eu acho que eu não cheguei nem na metade. Eu tenho até problema com isso, porque se eu pegar o que eu preciso, eu largo. Pois é. Ai, Senhor. Gente, mais alguma pergunta? Eu pego rápido as coisas. Pois é. Para algumas pessoas, 100 páginas de 10.000 é raso. Pois é, tá tudo bem. E para algumas pessoas, 2 páginas de 10.000 é perfeito. Cheguei tarde, mas estou aqui. Lau maravilhosa. Então é isso, gente. Vamos finalizar aqui a live de hoje. Lembrando que quinta-feira
quinta-feira a gente tem de novo aqui Papo Generalista pra gente falar sobre assuntos variados que vão ajudar você a cada vez ser mais você e a cada vez mais abraçar essa multipotencialidade e construir uma vida e um negócio em torno de tudo que você ama e sente interesse sem precisar se limitar. Então já anota aí que quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui e a gente vai ter um convidado especial nessa quinta-feira, que eu já vou confirmar com vocês em breve aqui nos stories. Vocês vão amar demais a convidada que eu vou trazer aqui pra gente falar sobre multipotencialidade, tá bom? Vai ser uma convidada muito bacana. E é isso, tá bom? Um grande beijo pra vocês, gente. Fiquem bem, se cuidem. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou postar essa live aqui no feed. E quero que vocês comentem aqui qual foi a sacada, qual foi o insight do dia, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até mais. Tchau, 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 tchau. Nunca me canso de te ouvir, mulher. Carol, é tudo de bom nas nossas vidas. Ai, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. O que mais me ajudou hoje foi você dizer como me posicionar explicando o que eu faço sem ter que dar meu currículo inteiro. Pois é, isso é muito importante. Coloca aí nos comentários depois que eu quero saber todos esses aprendizados, gente. Um grande beijo pra vocês e até mais.